sobre a nossa caminhada espiritual. Antigamente, ser cristão era quase que fazer parte da família. Assim, já era uma tradição, já era uma herança, né? Não, eu sou cristão, a família inteira é católica. Então, a gente já era quase que por automático, né? Todo mundo católico. Hoje em dia, não. Ser cristão hoje faz parte da sua opção. E a opção, ela é individual. Ela é somente sua. É um compromisso pessoal. Ninguém pode responder por você a sua opção de ser cristão. Porque ser cristão não é seguir uma ideia, é seguir uma pessoa, que é Jesus, que veio até nós para nos revelar o amor de um Pai, veio nos falar que somos filhos do Pai, e por amor e para nos resgatar e buscar de volta para casa, Ele morreu na cruz. Então a vida do cristão não existe sem cruz. Não precisa ter ilusão. A gente tem muita ilusão. Então vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo. E no mundo moderno hoje, que quer, esse mundo globalizado que nós estamos, porque nós já nos tornamos um resto. Aqueles que creem em Deus já virou um restinho, igual antigamente. É o resto. E o mundo hoje, ele quer aprisionar o ser humano no bem material, no bem sensível, mas não dá o essencial, que é Deus, nem espaço para conversar. Então nós vamos ficando, se a gente não se fortalece, a gente vai ficando acuado. E nós, diante dos desafios que a vida traz, nós temos que ser cristãos de coragem, firmes, para tomar uma decisão baseada naquilo que Deus, nosso Pai, revelou através de Jesus. E tem que ser firme. Nós temos que ter somente um único medo na vida. Porque hoje o ser humano é um ser do medo. Hoje nós estamos numa sociedade que tem medo de se comprometer. As pessoas não falam as coisas, falam em minhas palavras. Porque tem medo de assumir que crê. Pega o povo numa reunião e pergunta quem crê em Deus. Acredito na energia. Fala, que energia, gente? É Jesus mesmo, Filho de Deus. Nunca ouviu falar, não? Como que tem medo de assumir? Como tem medo de se comprometer? Que vão falar de mim? Falar que não, que eu rezo? Eu vou perder ponto com o povo, pode perder até cliente. Eu já perdi. Uma avó que não deixou os netos consultarem comigo que eu rezo. É uma opção. É livre, né? Nós temos, diante de Jesus, o convite dele é um convite de liberdade. Quando alguém te oferece o amor ele não pode ser obrigado. Ninguém pode obrigar o outro a te amar, ok? Nem você pode amar o outro por obrigação. O amor é a coisa mais livre que nos une, ok? Entre tantas opções, se escolher uma pessoa. Entre tantas opções. O amor é livre. Deus não precisa de escravos. Ele quer alguém que seja livre para segui-lo. Isso que ele deseja. É a liberdade. Porque quando eu faço opção por ser cristã, porque hoje eu uso muito essa comparação lá no consultório, com os pais que criaram os filhos do ponto de vista cristão hoje, é estar num barquinho no remo, em alto mar, cruzando com o transatlântico no sentido contrário. Porque quando você defende valores, não, tá brincadeira. Eu estou com uma menina, uma adolescente, num colégio bacana, católico de Belo Horizonte, que assumiu diante dos colegas que é heterossexual, 13 anos. Está discriminada, porque a outra veio em direção a ela e disse, quer dizer que você falou que é hétero, quer dizer que você é homofóbica? Não, minha filha, eu estou falando que eu sou hétero. É igual falar, você gosta de maçã e eu de pera, qual é o problema? Então quer dizer que a pera tem problema? Não, minha filha, cada um gosta de uma coisa. Então, porque a sala inteira é bissexual, por que você é hétero? Os adolescentes estão sob uma pressão absurda.
E se a gente não tiver uma estrutura para ajudá-los, a coisa não está boa. Falei, que bacana, menina, que você teve coragem de assumir que você é hétero, está discriminada na sala. Não é fácil, a pressão está pesada demais. Eles têm 13 anos de idade. Então, ajudar os filhos e a gente assumir o nosso compromisso de seguir os passos dele, não é fácil. Criar cristãos hoje de coragem, criar cristãos que não têm medo, criar cristãos que, se precisar morrer por causa do nome dele, morreremos. Já falei com vocês que o martírio hoje, nosso cristão, não é matar o corpo, mas é matar a nossa esperança. Então, quando a gente assume que é cristão, fala, assim, eu até vou à missa de vez em quando, quero matar, né? Eu até rezo, assim, até ouvi falar, sou católica, na falta de opção. Vai que Deus chega e fala, bem que eu acreditava no Senhor, você não ouviu falar, não? Sou católica, né? Porque temos medo de comprometer. E aí, quando Jesus nos chama, igual foi o evangelho de domingo, quando Jesus chama as pessoas na liberdade de caminhar, a gente sempre tem uma desculpa. A gente fala com ele aqui, mas qual a garantia que você me dá? A gente quer caminhar com Deus na garantia. Presta atenção. Quando a gente é cristão adulto, tem fé, a fé é a nossa sustentação. A fé não é intuição, não, viu, gente? Nem sentimento. É relacionamento com um homem, com uma pessoa. Ele se chama Jesus e é vivo. Não é uma ideia. Quando o pessoal estava cantando, eu tive uma sensação boa. Isso não é Deus, não. Deixa eu explicar. Deus é outra coisa. É ter a certeza, essas verdades que Ele veio trazer. Imagina poder atravessar o universo. Quando eu imagino esse mistério da encarnação, Ele deixar o que Ele deixou para vir aqui, nascer, para nos revelar que somos filhos amados de Deus. Desperta a sua consciência, que você tem que preocupar, não é com a sua sobrevivência, sua subsistência, mas com uma coisa que chama vida. Que você foi chamada por uma dignidade que você não tem dimensão do que significa. Então nós vivemos num mundo que está nos deixando com fome espiritual. Nós estamos desnutridos do ponto de vista espiritual, desidratados. Hoje o povo tem sede e fome e não sabe onde busca. E é Deus. O povo está deprimido. O povo está num cansaço absurdo. O povo fala, você pergunta para a pessoa, como é que você está? E a vida, estou levando. Fala, minha filha, vamos sentar, que a vida não é para levar. A vida é para viver na alegria de levantar e falar, hoje eu estou de pé para amar, meu Deus. O único medo que a gente tem que ter na vida o único temor é de ofender a Deus, de magoar a Deus. Somente isso. Porque não existe ninguém, mas ninguém, pode somar, multiplicar, somar todo mundo, a família inteira, que te ama e que é o bem da sua vida como Deus. Não existe. Enquanto a gente não colocar na cabeça que Ele te fez para ser feliz, não pode duvidar disso. Ele nos fez para sermos felizes. Eu falo que a gente insiste em não ser, mas Ele nos fez para ser feliz. Quando uma mãe cria um filho, olha todo mundo que é pai e mãe. O que o pai e uma mãe quer? Que o filho seja feliz. Não está esperando nada em troca. O que nós podemos dar para Deus, gente? Ou ilusão? Nada. Ser feliz, ser grato, caminhar na vida com gratidão. E aprender a viver com Deus, com uma intimidade, com uma proximidade. Mas a minha fé significa que eu confio, eu entrego, eu abandono. Crer significa, eu dou o meu coração na mão do outro. Mas é de qualquer um, é dele. Eu confio e tenho certeza que Ele fará o melhor. Eu confio. E sei que Ele não fará nada de errado. Por quê? Por causa do amor. Ah, Jesus, mas agora eu não posso. Sabe por quê? Porque aconteceu um negócio comigo, eu estou aqui até hoje. Quando Deus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, não é para não enterrar pai, nem mãe, nem isso não. Sai daquilo que não gera vida em você. Às vezes nós perdemos um relacionamento, estamos lá no dia da morte, no dia que rompeu um relacionamento, morto lá, rodando em cima daquilo. Ô, meu filho, a vida anda. Aprende com aquilo que aconteceu, vamos dar sequência. Aprende a colocar diante de Deus as suas feridas.
Fala, meu Deus, eu quero andar, mas assim, tem uma ferida que me impede. Cura. Aonde que as nossas feridas são curadas? Aonde? Aonde que as nossas feridas são curadas? Nas chagas dele. São as chagas dele que curam as nossas feridas, né? Tem o texto das santas chagas que a gente fala isso com ele, né? Pelas vossas santas chagas. Então a gente precisa pedir a ele, Jesus, cura. Eu fui traída, Jesus, fui abandonada. Jesus, aconteceu isso. Conta para ele tudo, tudo. A gente tem que experimentar o que significa essa entrega. A gente tem que experimentar o que é essa relação com alguém que é Deus, que tudo pode. Então, se eu sigo a Ele, se eu confio nele, o que se espera de nós? O cristão, ele tem que ser a transparência de Deus vivo. O que Jesus fez no mundo? Amou, curou, cuidou, levantou o que estava abatido, deu força, alimentou. E o que nós fazemos diante do nosso irmão? Se nós assumirmos que somos cristãos, eu tenho que sair daqui e fazer o mesmo que ele faria no meu lugar. Então eu posso ver alguém na rua com fome? Não, tem que dar comida. Depois você fala de Jesus, pensa dar comida. Eu posso ver ele com frio e falar, Deus, que Deus te abençoe, dá o paletó para ele. Ele não é seu irmão? Eu rezo Pai meu ou Pai nosso? Pai nosso. Vivemos como se ele fosse só meu. Guardem bem. As pessoas hoje nós precisamos dar testemunho que Jesus é vivo. Não precisamos ficar coado, não. E o meu seguimento com Jesus, ele tem que ser todos os dias, eu tenho que assumir que eu quero ele. Porque quantas coisas chegam na nossa vida para te distrair, para te dispersar, para te tirar de Deus. É muita coisa. O demônio fica rondando a gente assim, ó, como diz São Pedro. Pedro diz que ele fica rondando, doido para pegar nosso jugular, para ver se a gente está firme. Quanta coisa acontece. Olha que encantador, um cliente meu de 13 anos e meio, está morando nos Estados Unidos, esteve aqui e falou comigo assim, depois que acabou a consulta, ele falou, Tia Filó, eu quero conversar só com você. Mas eu falei, sua mãe pode ficar? Pode, vai ficar. Ô Tia Filó, lá nos Estados Unidos os meninos estão me zoando demais. Porque eu não estou querendo ver pornografia, Tia Filó. Eu até vi, mas me fez muito mal. Eu queria que você me ajudasse. Como é que eu faço para não ver? Olha que conversa bacana de um menino de 13 anos. Falei, meu filho, nós não temos controle das tentações, dos pensamentos que chegam até nós. Não temos. Porque dentro de nós, por causa do pecado original, nós temos uma raiz que pende para aquilo que não presta. É uma luta. Mas nós temos responsabilidade com o que nós fazemos a partir daquilo que chega. Eu posso nutrir o pensamento, ou eu posso mandar o pensamento embora. Então, chegou o desejo de ver, e você já sabe que passa mal, que te faz mal, sai do seu quarto. Vai tomar uma água, liga para sua mãe, faz alguma coisa, vai ver um amigo, vai pegar uma bicicleta e vai andar, faz outra coisa. E assim você irá vencendo aquilo que não chega bem para você. É assim, porque as tentações irão chegar, e é maravilhoso que as tentações vão chegar para nós até na hora da morte. Sabe por que ela é boa? Porque cada vez que ela chega, eu me seguro em Deus e falo, a minha opção é o Senhor. Eu quero pisar aonde Ele pisou. Eu quero ter os olhos para ver a dor do outro e tirar aquilo que eu posso ajudá-lo, levantar aquilo que está caído, ajudar aquele que está abatido, dizer uma palavra para o outro de coragem, testemunhar que cremos num Deus que é vivo. Se tem alguém preocupado, fala, meu filho, não se preocupe, porque Deus se ocupa de você. Vai preocupar com as coisas dele. Fala, Jesus, o que eu posso fazer para você hoje? Acorda animado para servir a Deus. Sai do seu egoísmo, sai do seu umbigo e se coloca à disposição do Senhor. Enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das suas. Não tenha medo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de assumir que você tem uma pertença. Pertença nossa é Deus. Pertencer a Ele, ser dele. E aí o dia que a gente entende essa pertença, o que pode amedrontar seu coração? De verdade. O dia que você toma consciência de verdade que você tem um Pai, que é o Todo-Poderoso.
Deus Pai fala assim para Catarina de Siena: você já viu algum daqueles que me servem passar fome? Porque eu não permito. É lindo. Está no livro Diálogo, já falei com vocês milhões de vezes. Eu vivo lendo e relendo porque é encantador as falas dele. Todos aqueles que confiam em mim, eu não abandono. Eu vou dar tudo muito mais do que pediram, porque simplesmente confiam em mim. Ó. E ele fala: cuide do jardim da sua alma enquanto você está a caminho, porque depois que chegar aqui, nem mais um passo. Pega aquilo que é essencial. Guardem isso. Aprendam, procurem caminhar com Jesus cada vez acreditando mais, confiando, se entregando, mas vocês têm que ter experiência com Ele, vocês têm que se alimentar dEle e pedir a Ele que nos dê a graça, porque o cristão é aquele que está no céu e está na terra, mas a nossa raiz está lá, mas é essa ramificação que me sustenta, porque se eu não for alimentado eu morro. A alma que não recebe Deus, que deu as costas para Deus, está morta, apesar de achar que está viva. Quem carrega o corpo? É a nossa alma. Então hoje, nós que assumimos que somos cristãos, nós temos que dar testemunho desse Deus que é vivo. Por isso não é fácil. Por isso as pessoas vão te olhar. Vão te olhar para ver o que você está fazendo, com os dons que você recebeu. E qual que é a sua sensibilidade diante da dor do outro. Nós temos que ajudar essa sociedade que não tem mais compaixão. As pessoas têm que ter empatia, tem que ver a dor do outro, tem que se colocar no lugar do outro. Não julgue, não condene, acolha. Às vezes a gente no lugar daquela pessoa vai fazer muito pior. Muito pior. Acolha o outro, fala com ele de Deus. Fala: a situação está difícil, tá, mas ela pode mudar. Por quê? Porque você tem que lembrar que você tem um pai. Eu vou cantar para você a sua música, para que a sua alma se encha de força para andar. É assim, o ser humano precisa de algo a mais para dar força para continuar. Não é fácil. Mas essa certeza de Deus vivo é espetacular. Essa certeza que Deus escuta é sem preço. As experiências que eu vivo com Ele, de ajoelhar, de chorar mesmo diante dEle, diante da adoração, porque eu faço adoração toda semana, estar lá diante dEle 1 hora, às vezes 1h30, dá tempo de eu ficar de joelho, quase um ano depois, mas a gente esquece, né? E que você passa com Ele tudo, passa para Ele, chora diante dEle, e ver Ele fazer depois, é algo de emocionar, e que a gente chora dobrado. Por quê? Porque Ele escutou. Ele escuta e Ele age. Essa experiência tem que ser individual, porque isso te sustenta no caminho. Porque várias vezes no seu dia você tem que falar: mas eu creio em Deus, eu creio que a vida não vai encerrar aqui, eu creio que eu fui feita por um Pai que me ama e que Ele tem um propósito na minha vida. Aprenda a colocar suas situações diante dEle, aprenda a apresentar tudo para Ele, aprenda a depender dEle como o ar que você respira. Não tenha medo. Não coloque a sua segurança nas coisas que você tem, mas coloque a sua segurança completamente nele. Onde está a sua segurança? Em Deus. Em Deus. Uma vez quando eu tomei uma atitude, e eu fiquei 30 anos atendendo o Unimed, e eu rezei e falei com Jesus: vem cá, meu amigo, vamos sentar, bater uma prosa, porque esse negócio de sair do consultório 2 horas da manhã está duro. Sem coragem de deixar os meninos ir para o PA. Eu saí do consultório até 15 para as 3 da manhã, para começar o dia seguinte. Falei com ele: Jesus, está meio demais, amigo. Não dou conta não, estou cansado, estou envelhecendo, estou ficando velhinha. Vai prestando atenção, estou ficando velhinha. Me ajuda a tomar a decisão, que eu não faça nada que não esteja de acordo com o Senhor. Me dá força, me ajuda a tomar a decisão certa. Não a que eu quero, mas o que o Senhor concorda, se o Senhor estiver de acordo. E aí quando eu tomei a decisão de sair, um colega falou comigo: Filó, você é louca? A nossa segurança está na Unimed. Eu falei: a sua, porque a minha está em Jesus. Ele olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: vocês não creem, é outra história, mas eu creio, porque Ele vive. Eu não tomei uma decisão porque eu pensei, eu rezei muitas vezes, coloquei isso no altar muitas vezes, porque eu sou médica a serviço dEle, não minha, que eu tenho certeza, já falei isso com ele,
que de livre e espontânea vontade, de lucidez, não escolhi esse caminho. Não. Falo com ele, não, né, amigo, não escolhi isso não, velho, de jeito. E um sofrimento 24 horas? Claro que não. Uma vez eu já até pus a cruz no altar, já contei isso para vocês. Né? Vocês lembram disso? Lembram? Pus a cruz no altar. Falei com ele, a partir de manhã eu sou arquiteta, decorador, qualquer coisa. Mexer só com coisa linda, cheirosa, bacana. Cansada de dor, sofrimento, menino morrendo. Entreguei, em pranto, chorando, loucamente. Até que eu peguei o folheto da missa, estava escrito em letras garrafais: basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei, no nome da cruz de volta, meu filho. Eu esqueci que eu estava só. Eu achei que eu estava sozinha. Vambora, meu filho, você é pediatra até o fim. Não é mole, não. Mas eu cheguei por no altar, por uns minutos, tirei rapidamente, né? Falei, para ser pediatra mesmo, né? Até o fim. Não é fácil, mas quando a gente compreende que é somente Ele que te revigora, que a força é dele, e que a gente não faz nada sem Ele, que a gente não é nada, mas com Ele tudo a gente faz, porque é nele que a gente move, é nele que a gente existe. Então eu faço tudo com Ele, por Ele, e nele, para Ele. Então se tudo eu faço com Ele, se tudo eu olho para Ele e faço, está de acordo? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja? É diferente, é um dia que termina e você não cansa. É um cansaço bom, porque Ele te restaura. A oração é aquilo que te restaura. E é tão interessante que Deus é aquilo que eu vejo cumprir, aquilo que eu vejo em Isaías. Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque é Ele. Então essa experiência de Deus vive, a gente dá testemunho disto. Acolhe, ampara, fala dEle, suscita o nome. Não tenham medo de assumir que cremos. Tenham transparência, o mundo inteiro espera que nós possamos fazer aquilo que Jesus fez, que foi revelar esse amor incondicional de Deus. Mas é claro que pelo fato da gente assumir que a gente crê em Deus, nós vamos ser perseguidos. Vocês acham que todo mundo que vai te aplaudir, que vai gostar de você? Não, não é. Porque o seu comportamento irá incomodar muita gente. O permanecer casado vai incomodar. Interessante mesmo é até fazer adultério, trair, muito mais bacana. Vocês acham que isso é brincadeira? Uma vez falaram comigo, eu era solteira ainda. Um homem casado falou comigo assim, claro que só queria confusão. Ô Filó, o seu problema é Jesus. Falei, não, Ele é a minha solução. Ele é tudo de bom que eu tenho na minha vida. Ele é a melhor parte que eu tenho. Ele é o meu tesouro, sabia? Ele é minha maior riqueza. Eu sou rica por causa dele. A minha riqueza é ter a consciência que eu sou filha de Deus. Tem nada material, nada. Ó, até meu velório está pago, para não dar despesa para ninguém, mas está tudo arrumado. Porque é assim, não tenho nada. O dia que vocês abrirem minha conta bancária, o que ela tem? Nada, porque eu dou tudo, para todo mundo que precisava, ajudou mesmo. Porque o que eu quero? O céu, eu já falei isso com ele, eu quero o céu, eu quero nada aqui não, para quê? Eu quero estar leve para caminhar para o mundo, eu sou peregrina, estou aqui a caminho. Jesus nasceu lá em Belém, nasceu pobre, porque a gente não se apega a nada. Nós não temos lugar certo, não. Onde Ele mandar, fala, vem para cá, sim senhor, vai para lá, sim senhor. Somente para revelar esse amor. Somente para dar coragem aos irmãos que estão caídos, fala, não sei se eu entro no caminho, se eu fico sentada. Não, minha filha, anda, bora. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ah, isso é encantador. Isso deixa a gente até sem rumo. Hoje quando eu falei com ele, saber que você está olhando tudo que a gente está fazendo, que encanto. Saber que o seu olhar, essa doçura me acompanha, isso até é meu descanso. Saber que esse amor está atento a tudo que eu vou precisar, e que o Senhor já foi à minha frente antes, é um conforto. Que eu falo, Jesus, não me deixe esquecer nem de pôr gasolina. Eu falo isso com ele, vocês acham que não devia ter tudo. Eu falo, não esquece, nós temos que pôr gasolina no meio do caminho, com esse queijo olhar. Só me lembra? Bonitinho demais, tá? Filó ao posto, volta por lá na frente, fala ali o posto. Fala, lindeza da minha vida, sabia que você não ia deixar eu na mão, porque nós dois ia ficar empurrando o carro, ia ficar bom. Bonitinho, é aprender a dividir o mínimo, dividir a vida cotidiana, mas em tudo e por tudo revelar que há um só Senhor, que não é o mundo que manda em mim, que eu estou no mundo, mas esse mundo está longe de ser meu dono. Não ter medo de assumir os valores cristãos.
Não ter medo de saber todos os mandamentos de Deus de cor. Não ter medo de em tudo perguntar a Ele: é assim, Senhor, que vos agrada? Porque o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e seja santo. Abraão, anda na minha presença e seja santo. O que Jesus falou? Sede santos, como vosso Pai é santo. O que significa santidade? Santidade significa viver a vontade de Deus em todas as coisas. E a vontade de Deus é que a gente possa amar. Então, não vamos julgar, não vamos condenar, vamos acolher, vamos cuidar, vamos amar. Tira quem está no chão, coloca de pé, dê força, dê coragem, dê alimento espiritual, dê alimento corporal, agasalhe, dê o amor de Deus. Revele que a vida não encerra aqui. Revele que nós não temos que preocupar só com um dia de cada vez. Não fica sofrendo com o dia de amanhã. Não fica ansioso, preocupado, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico. Só tem hoje. Não sei se eu acordo amanhã. Vive hoje com a alegria e a intensidade de ser filho do Altíssimo. Se abandone nele. Fala com o Pai: hoje eu quero seu colo. Hoje eu não quero me preocupar com nada. Hoje eu quero apenas viver o dia conforme o Senhor desejar. Hoje eu quero ter igual o menino segurando a sua mão. Você fala: faz isso. Eu falo: sim, Senhor. Faz aquilo, sim, Senhor. Me ajuda a rezar, Senhor, hoje, para poder ser revigorada, ser restaurada. O Senhor de forma a me nutrir, me alimentar e falar: coragem, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou aqui. Não me deixe olhar para trás, pegar no arado e ficar olhando para trás. Não, eu quero ser digno do Senhor. Eu quero olhar para frente e me entregar e falar o que me interessa além de Deus nesse mundo. Só fazer a vontade dele. Mas aonde ele te colocou? No seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, aonde, na sua empresa, aonde Jesus te fez. Seja testemunha viva. Que além desse mundo tem coisa muito melhor. Seja humano, cuide do outro. Abrace, acolha, ame. O mundo está carente de pessoas que cuidam, que dão atenção. Precisa disso. Isso sara mais do que qualquer remédio. Quanto que a gente está precisando de estar uns perto dos outros. O povo está sofrendo tanto. As pessoas estão tão sofridas. Os casamentos estão tão ruins. Eu falo: olhe nos olhos um do outro. Vamos lembrar o que fez. O que te seduziu. O que te encantou. Vamos buscar tanta coisa. Vamos estar juntos, vamos tomar um vinho, vamos falar de coisa boa. De coisa ruim já está cheio. Você liga a televisão, é só tragédia. Vamos cuidar um do outro. O nosso tempo uns com os outros é tão curtinho. Vamos entender que cada um que Deus colocou na nossa vida é um presente. Mas vamos andar junto. Eu não estou dando conta de andar, eu te seguro. Porque da outra vez você que vai me carregar, é assim. Por quê? Porque creio que Deus nos fez. E somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E um dia vão estar juntos, hoje você cai, amanhã sou eu. Mas só não podemos ignorar o outro. Não podemos olhar para o outro e falar: eu tenho ódio no meu coração, eu tenho inimigos. Não, caminha com perdão. Tudo que te acontecer, que te chatear, pensa na hora da sua morte. A hora que a gente estiver diante de Jesus, isso vai ser nada. A hora que você estiver diante dele, pode imaginar que majestade é essa? Que presença será essa? Quando ele te acolher e falar: vem aqui, meu filho amado, minha filha amada, eu te esperava. Tudo mais que nós fizemos aqui vai ser nada. Vou morrer de vergonha. Fala: então para de perder tempo com nada. E fala: Jesus, não quero perder tempo com isso. Alarga meu coração, porque eu quero te seguir. Eu não quero colocar condição no meu seguimento. Eu quero aceitar a sua proposta na liberdade de te amar e dizer: eis-me aqui. Para quê? Porque se eu quiser, sem escolhas, do jeito que vos agradar. Por que essa confiança? Porque Ele me ama. Essas coisas têm que ficar gravadas no coração de vocês, igual ferro quente, tem que gravar. Deus me ama. Ele tem um propósito na minha vida. Não existe vida insignificante aos olhos de Deus. Não existe. Cada um de nós tem um papel único nesse mistério da salvação. E vocês irão descobrir isso quando vocês chegarem diante dele. Até lá, fiquem livres e leves.
Porque é Deus que nos carrega, Ele que nos conduz. Vamos viver na alegria. A marca do cristão são duas: a alegria e o amor. A gentileza, a delicadeza. Isso era Ele. Mas a firmeza. Tem coisas que a gente não pode abrir mão por causa dele. Não é? Mas a gente não precisa ser tão, duro. Seja firme, com elegância, assim como ele era, não é? Ele era firme com elegância, né? Então, que a gente tenha coragem de assumir que somos cristãos e falar: Senhor, me faça um cristão corajoso, um cristão que não tenha medo, um cristão que assuma a sua fé e caminhe todo dia de manhã renova a fé, todo dia tem que falar: eu creio. A gente ainda não entendeu a dimensão, o que significa quando eu digo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que Ele me criou. Eu creio que tem alguém que governa o mundo. Eu creio. E isso é o que determina a nossa vida. Eu creio, Senhor. E isso, como cristão, tem que ter repercussão na minha vida pública, privada, social ou particular. Aonde eu for, tem que estar escrito na minha testa que eu sou cristão. E que por isso, todas as minhas atitudes refletem aquele que eu creio. É isso. O mundo precisa dessa revelação, mas com alegria, né, gente? Com alegria. Ser cristão triste não é o cristão que encontrou Jesus. Nós temos que ter essa alegria. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Isso é um conforto absurdo. Jesus, só Ele, poderia ter permanecido conosco pela palavra, na presença e na Eucaristia. Louvado seja esse Deus que nos dá força de caminhar cada dia, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a dor chega, mesmo quando o sofrimento chega, quando parece que o mundo virou do avesso. Ele está conosco, Ele caminha conosco, e muitas vezes nem é a gente que caminha, é Ele que nos carrega. Então não tenham medo, meus queridos irmãos, de assumir a sua fé e de dizer a Jesus: me dê a graça necessária para ser de verdade um discípulo, uma discípula sua nesse mundo, onde as pessoas possam nos olhar e ver que esse resto vale a pena, que estar no meio de nós tem algo diferente, tem uma alegria que contagia, tem uma força que ninguém entende. Por que tudo isso? Por causa desse que está aí no meio de nós. Cadê ele? Está aqui, você não está vendo? Seu nome é Jesus, e Ele jamais nos deixará, até cada um de nós voltar para casa. Esse é o desejo dele, de nos colocar face a face diante do Pai e falar: é por esse Pai que a gente viveu. Eu fiz o modelo, que vocês possam cumprir atrás de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.